Então, muito bem, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 20/10, 9h03, e a gente começa a nossa aula de hoje, tá bom? Deixa eu entrar aqui no nosso quadro. O meu quadro está projetado para vocês. Obrigado, Ana. Espera aí que entrou mais alguém, deixa eu liberar. A Isa, bom dia, Isa. Então, pessoal, a gente começa a falar hoje aqui um pouquinho. Na verdade, a gente retoma. Por quê? Eu havia começado a falar com vocês um pouquinho sobre o ciclo do ouro, lembra? E aí eu falei para vocês, pessoal, eu vou ter que pular para a unidade 2. Dei aula de toda a unidade 2 para vocês, falei sobre a expansão territorial. Bom dia, Rick. Bom dia, Manu. Falei de toda a expansão territorial para o interior do Brasil. E aí agora a gente volta a falar do ciclo do ouro. Por quê? Porque, pessoal, não tem como falar do ouro no Brasil sem a gente entender o que levou essa busca pelo ouro ao interior do Brasil. Então, a gente falou dos bandeirantes, a gente falou um pouco dos tropeiros, dos vaqueiros do Nordeste. Creio que vocês entenderam todo esse processo. Tá certo até aqui? Beleza. Obrigado, gente. Agora a gente começa a falar do ouro propriamente dito. Olha lá, então. Graças aos movimentos de expansão para o interior do Brasil, bandeirantismo, tropeiros, vaqueiros. Então, graças a esse movimento, pessoal, passou a se buscar no interior os metais preciosos, certo? A coroa portuguesa sabia que o território poderia ter metais preciosos, porém, estes metais ainda não haviam sido encontrados na parte do território que cabia aos portugueses. Como assim, professor? Opa. A parte do território que competia à Espanha, eles já haviam encontrado metais preciosos, mas aqui no Brasil ainda não, certo? Nessa parte que competia aos portugueses. Olha lá, as descobertas de ouro no Brasil se deram entre 1673 e 1695, na região do interior conhecida como Minas Gerais, a região das Minas. Ainda, pessoal, não havia o nome de Minas Gerais como vocês conhecem hoje. Tá certo? Ali foi encontrado ouro em grande quantidade, de forma fácil de se encontrar, esse metal.
Uma das formas mais encontradas era o ouro de aluvião. Professor, o que era esse ouro de aluvião? Encontrado às margens de rios, certo? Aqui na página 425, vocês têm a foto de uma imagem de ouro sendo encontrado, certo? Ali a gente tem uma bateia, né, que é como se fosse uma peneira. A gente tem ali as picaretas, né, a bacia ali. E esse ouro, se vocês perceberem, essas pedras, elas estão às margens de rios, certo? Daí o termo ouro de aluvião. Nos primeiros séculos do Brasil colonial, o ouro havia sido encontrado na região litorânea, em especial na região da Baía de Paranaguá. Porém, em uma quantidade bastante pequena. Somente com a expansão para o interior que o ouro foi encontrado em quantidades significativas. Tá certo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá bem tranquilo, né? Legal, então eu estou mudando aqui da 425. A gente vai mais ali agora para 427, 428. Tá bom? Bom, então, pessoal, foi encontrado ouro nas Minas Gerais. Então, o ouro em maior quantidade foi encontrado na região das Minas Gerais, interior do Brasil. A região onde o ouro foi encontrada se dividiu em Então vamos lá. Nós vamos falar das datas. Nós vamos falar das lavras. E nós vamos falar das faisqueiras. As datas eram os lotes que eram entregues ao indivíduo que descobriu as minas. Porque ali, pessoal, existiam diversas minas, né? Então, quando esses homens que faziam essas expedições, tanto bandeirantes quanto vaqueiros, quanto tropeiros, mas esses que buscavam, né, esses garimpeiros que buscavam o ouro, quando eles encontravam um lote de terra que tinha outro, esse lote era cercado, era chamado de data, e ele era entregue a esse descobridor, que ali ele ia tentar extrair a riqueza para poder, claro, pagar também uma parte disso como imposto para a coroa. Certo? Espera aí que entrou mais alguém. Bom dia, Tayla.
Daí nós temos as lavras. As lavras eram os lotes menores que eram entregues àqueles que tinham menos escravos e recursos. Muitas vezes era uma divisão das datas. E por fim, pessoal, nós temos as faisqueiras, que eram unidades menores, onde os garimpeiros trabalhavam de forma individual, ou seja, sozinhos. Por quê, professor? Porque eles eram mais pobres, eles não tinham como manter trabalhadores ali, como por exemplo, escravos. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Alguma dificuldade? Deixa eu abrir aqui o chat, dar uma olhada no chat. Ninguém falou de dúvidas, então imagino que esteja tudo certo. Ninguém abriu o áudio, além da Ana. Imagino que esteja tudo certo. Estamos no caminho, então. Voltando para o Word. Posso abaixar um pouco, pessoal, aqui, para continuar escrevendo? Aqui tá bom? Então, beleza. Brigadão. Então, vamos continuando, pessoal. Em meio à descoberta do ouro na América Portuguesa, ou seja, no Brasil, Portugal passava por uma grave crise financeira. E a arrecadação deste ouro, que parte era destinado para a coroa, foi o que permitiu um desafogo econômico para os portugueses. Professor, então eles estavam mergulhados numa crise econômica ferrada e esse ouro começou a dar uma sobrevida a Portugal? Exatamente, exatamente. Na região das Minas, onde o ouro era a atividade econômica mais importante, ocorreram atividades periféricas. Professor, o que é uma atividade periférica? Periférica, pessoal, quer dizer que estava acontecendo ao mesmo tempo, só que tinha uma importância econômica um pouquinho menor. Tá certo? Então aqui a gente continua. Destaca-se, né, dessas atividades periféricas, o comércio e o abastecimento da região. Muitas vezes, feito pelos tropeiros, certo? Eram os tropeiros que promoviam o abastecimento dessa região por meio do comércio. Os comerciantes ali tinham uma boa condição, pois os preços eram altos, uma vez em que a oferta era baixa
e a circulação de dinheiro, ouro no caso, era alta. Professor, como isso funciona? Deixa eu abaixar um pouquinho para a gente continuar. Isso funciona da seguinte forma, pessoal. Eu tenho a Ana Clara, eu tenho a Lívia e eu tenho o Ângelo. Todos eles com muito dinheiro. Todos eles querem comprar a água que eu tenho, mas eu só tenho água para vender para um. Então eu vou aumentar o preço, porque assim eu vou ter um maior lucro. Porque eles têm dinheiro, mas não têm produto, então o preço vai lá para cima. Conseguem compreender isso? Maravilha, maravilha. Então, pessoal, até aqui está caminhando. Olha que interessante. Para um maior controle do ouro que era tirado das minas, Portugal, com o intuito de enriquecer, passou a cobrar impostos sobre a atividade do ouro. O primeiro destes impostos era o que nós vamos chamar aqui de quinto. Alguém já ouviu aqui aquela expressão chamada quinto dos infernos? O termo quinto dos infernos vem aqui do quinto, desse imposto do ouro. Professor, o que era o quinto? Todo o ouro retirado do território deveria pagar um imposto de 20% para a coroa, ou seja, a quinta parte. Professor, como seria isso? Seria mais ou menos assim, Ana Clara. Você tirou uma quantidade de 5 quilos, aliás, de 5 não, vamos colocar aí para arredondar o número. Você tirou 10 quilos de ouro da terra. Então, você vai dividir isso em 5. Uma dessas 5 partes, que vai dar 20%, vai direto para as mãos da coroa, pago como imposto, certo? Para controlar de forma mais efetiva este quinto, a coroa portuguesa proibiu a circulação de ouro sem o selo real e criou as casas de fundição. Bom dia, Carol. E criou as casas de fundição. Professor, o que eram as casas de fundição? Ali o ouro ele era fundido, derretido. O ouro era fundido e derretido e colocado em forma de barras, recebendo o selo real da coroa. Também ali era retirada a quinta parte. Certo até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida?
Então vai faltar agora a parte da Guerra dos Emboabas, mas eu vou parar por aqui. Por quê? Porque eu só vou retomar isso aqui na próxima aula, que eu vou falar de mais algumas questões com vocês. Por hora, então, nós paramos aqui. Deixa eu ver se eu vou passar alguma atividade para hoje. Apesar de vocês terem bastante coisa aqui, eu preciso primeiro terminar mais algumas partes. Então eu vou fazer o seguinte, por hoje vocês estão livres de atividades, tá bom? Deixa eu fazer a chamada rapidamente. Espera aí que eu estou na turma do 6º ano ainda. Então a Alana está, a Fregonês está, a Ângelo está, a Carol entrou agora. Carol, eu vou ter que deixar falta porque você entrou nos 2 minutinhos finais da aula. Ana Clara tá aí, Manu tá aí, Heitor não está, a Isa... Peraí, Ana Clara. Professor, tanto os tropeiros quanto os vaqueiros abasteciam a região mineradora? Sim, sim, mais os tropeiros, tá? Mais os tropeiros, mas os vaqueiros também ajudaram nesse abastecimento. Tá certo, Ana Clara? Lívia tá aqui, Luizinho tá aqui. O Rick eu não tinha visto hoje. Deixa eu ver se o Rick tá aqui. Ô, tá sim, dá uma bronca aí, né, Rick? E a Tayla também está. Pessoal, então por hora é isso. Deixa eu interromper a nossa gravação.